Quando ficou evidente que ela havia sido removida da minha residência, meu advogado prontamente a silenciou, poupando-me do desgaste de lidar com sua atitude desagradável. Pelo que pude perceber, tanto ela quanto o marido partiram do país, presumivelmente gastando o dinheiro deixado por meu pai e possivelmente caminhando para a falência. Eles acreditavam que estavam vivendo uma boa vida, mas talvez Grace tente explorar outro homem solitário que possa bancar suas despesas. Falando em dinheiro, a casa que alugo está gerando receitas significativas. Não apenas consigo auxiliar no pagamento da faculdade dos meus primos, mas também me mudei para um apartamento maior, agora compartilhado com minha noiva. Apesar de eu manter meu emprego, a verdade é que poderia subsistir apenas com os rendimentos provenientes do aluguel da antiga casa do meu pai. Poderia ter sido mais generoso com Grace, permitindo que ficasse na casa, especialmente se ela mantivesse distância do meu espaço pessoal. Infelizmente, ela optou por agir como se fosse a dona de tudo, o que me levou a deixá-la sem um teto como presente de casamento. Após esse episódio, comprei outro PlayStation 4, mesmo que eu não o utilizasse tanto assim. O antigo não importava, pois não era propriedade de Grace para ser distribuída de maneira tão arbitrária. Não se presenteia com pertences alheios, as doações devem ser feitas com as próprias posses. Quero acrescentar que, independentemente das minhas razões para obter implantes mamários, não deveria ter sido assediado por causa deles. O incidente ocorreu quando uma colega de trabalho tentou me prejudicar profissionalmente por essa razão específica. Há 4 anos, aos 24 anos, minha mãe faleceu de câncer de mama, e considerando o histórico familiar com a perda de minhas avós, busquei a orientação de um especialista. Fui informado sobre a presença de células em um dos meus seios com potencial cancerígeno, e as opções eram limitadas. Optei por uma mastectomia bilateral para eliminar o risco, apesar das cicatrizes extensas que resultaram da cirurgia. Cada uma dessas cicatrizes tem aproximadamente 1 polegada de comprimento e meia polegada de largura. Isso me levou a entrar em uma severa depressão, a ponto de eu evitar sair do meu apartamento, pois não queria que as pessoas vissem meu reflexo. Ficar diante dos espelhos me deixava fisicamente doente. Busquei a ajuda de um terapeuta que, percebendo a intensidade do meu conflito, sugeriu a consulta a um cirurgião plástico. O terapeuta, apesar de normalmente não recomendar tal procedimento, entendia que essa era uma batalha significativa para mim, algo que eu poderia não superar facilmente. Fui aconselhada a considerar a redução das cicatrizes, e o cirurgião plástico inicialmente sugeriu um creme. Entretanto, o creme não apresentou resultados satisfatórios, e a opção do laser era cara e arriscada. Assim, optei pelos implantes. Desde então, minha saúde mental melhorou consideravelmente, e sinto-me muito mais confortável com a minha aparência. A confiança e a autoestima aumentaram notavelmente. Embora eu saiba que não deveria dar tanta importância à minha aparência, as cicatrizes grandes, rosadas, irregulares e elevadas eram algo difícil de ignorar. Atualmente, com 28 anos, trabalho em um escritório e estou em um estado emocional muito melhor do que antes. No entanto, minha colega de trabalho, Jill, descobriu sobre a cirurgia nos seios, mas não estava ciente do motivo relacionado ao câncer. Quando Jill fez piadas e comentários frequentes sobre meu peito no escritório, tentei pedir que ela parasse em diversas ocasiões, mas ela continuou ignorando meus pedidos. Suas observações eram frequentes, chegando a 3 por semana durante 3 meses. A situação atingiu o limite quando, durante o almoço com alguns colegas, ela referiu-se a algo como superficial, apontando para o meu peito e dizendo que eu sabia bem sobre superficialidade. Foi nesse momento que expliquei a ela a razão por trás da mastectomia, revelando a presença de células potencialmente cancerígenas no meu tecido mamário e as enormes cicatrizes resultantes do procedimento. Recorri a um terapeuta que, por sua vez, me indicou a um cirurgião plástico. Este profissional aconselhou-me a optar por implantes como uma forma de minimizar as cicatrizes. Decidi seguir essa recomendação apenas para conseguir encarar meu reflexo no espelho sem sentir a necessidade de chorar. Portanto, da próxima vez que alguém julgar outra pessoa por escolher a cirurgia estética, talvez seja mais prudente questionar a razão por trás dessa decisão. Após esse episódio, cerca de 1/3 dos meus colegas de trabalho ofereceu seu apoio, enquanto o restante minimizou a situação, sugerindo que Jill estava apenas brincando e que eu estava sendo excessivamente sensível.
Respondi, argumentando que os comportamentos de Gil eram problemáticos muito antes de eu me manifestar. Posteriormente recebi um e-mail do Departamento de Recursos Humanos, RH, solicitando uma reunião para o dia seguinte, mencionando algo sobre o ambiente de trabalho. Ao entrar em contato para obter esclarecimentos, descobri que a pessoa que havia assinado o e-mail era Beth, uma amiga de Gil e não parte do RH. Isso fortaleceu minha suspeita de que Gil era responsável pela denúncia. Percebi a necessidade de coletar evidências substanciais, considerando que meu destino estava nas mãos de Beth. Lembrando-me de uma cláusula em meu contrato que me permitia solicitar a mudança de revisor se percebesse parcialidade, tirei uma cópia do contrato, destacando essa parte e a enviei para Beth. A fim de reforçar minha posição, enviei mensagens pelo Facebook para as pessoas que haviam oferecido apoio, solicitando que testemunhassem o comportamento de Gil. Cerca de 20 pessoas concordaram em ajudar, fornecendo cartas assinadas que detalhavam as ocasiões em que Gil havia feito comentários inadequados sobre minha aparência e criado um ambiente desconfortável. Essas cartas, junto com uma lista de nomes e horários dos acontecimentos, foram fundamentais para fundamentar minha defesa. Ao todo, obtive cerca de 16 cartas de colegas diferentes, cada uma detalhando situações semelhantes. Algumas destas ocorreram durante minha conversa com Gil no refeitório. No dia seguinte, antes da reunião com o RH, passei por todos que contribuíram, coletando cartas impressas e assinadas. Apesar de algumas pessoas não terem conseguido redigir cartas, a maioria se dispôs a contribuir. As cartas resumiam a essência de que Gil havia feito comentários inadequados sobre minha aparência e criado um ambiente de trabalho desconfortável, com detalhes específicos sobre as experiências de cada testemunha. Todas as informações contidas nessas cartas são provenientes de aproximadamente 45 pessoas no escritório. Portanto, embora 16 não representem a maioria, ainda é uma quantidade significativa. As cartas não eram extensas, geralmente consistindo em apenas um parágrafo, mas incluíam todas as informações essenciais. Fui instruído a comparecer ao RH às 10 horas, levando as cartas dos colegas de trabalho, uma cópia da página do meu contrato e uma pasta com datas e horários. Quando cheguei, Debbie, que supervisionava a entrevista, levantou-se pronta para me conduzir a outra sala. Rapidamente virei-me para o outro funcionário do RH presente e indiquei que minha reunião era com ele, não com Debbie. Ela tentou me convencer do contrário, mas eu apontei para o meu contrato, destacando meu direito a um revisor imparcial. Debbie insistiu que poderia ser imparcial, mas eu resisti, mencionando que tinha informações confiáveis de que a pessoa que fez a denúncia era amiga dela. A situação ficou tensa, e Debbie chamou o revisor. Expliquei ao revisor que sabia de uma fonte confiável que a pessoa do outro lado da reclamação, Gil, era íntima de Debbie. Ele questionou Debbie sobre a veracidade disso, e ela apenas respondeu que poderia ser imparcial. O revisor, então, solicitou a presença do outro representante de RH para revisar a reclamação. Agradeci pela cooperação, preocupado em não tê-los irritado. Debbie pegou a reclamação, e os três revisaram-na comigo. Durante a entrevista ficou claro que Debbie estava planejando minha demissão ou, pelo menos, recomendando essa medida. A sessão durou mais de meia hora, com eles repetindo perguntas de maneiras diferentes. Uma versão drasticamente resumida seria: você acha que Gil denunciou você porque ela tem um problema contigo? Expliquei que não tinha problemas com Gil, mas ela tinha problemas comigo há 3 meses. Fui questionado sobre por que não busquei ajuda quando percebi o problema com Gil, ao que respondi que não tinha problemas com ela na época. A entrevista abordou minha história médica, incluindo o câncer de mama e a cirurgia que resultou em cicatrizes significativas. Destaquei que consultei um terapeuta devido à minha baixa autoestima e depressão, e o terapeuta sugeriu a intervenção de um cirurgião plástico para cobrir as cicatrizes com implantes mamários. Todo esse histórico está disponível em meu arquivo médico, ao qual eles têm acesso. Gil descobriu sobre os implantes, mas não estava ciente do câncer. Ela decidiu comunicar esse fato aos colegas de trabalho, alegando ter um problema com os implantes, o que as testemunhas confirmaram. Apresentei 16 declarações de colegas de trabalho como evidência, todas testemunhando que Gil divulgou a informação e fez comentários frequentes sobre os implantes desde então, detalhando as citações, datas e horários. Ninguém esperava que a situação chegasse a esse ponto.
Ninguém registrou como e quando exatamente ocorreu o evento ou eventos que levaram diretamente a esta queixa de assédio. O assédio começou quando Gil divulgou para todos os meus implantes mamários sem o meu consentimento. Quanto à queixa feita contra mim, provavelmente está relacionada ao que aconteceu por volta dessa hora ontem no refeitório. Gil fez um comentário sobre eu ser superficial, apontando para meus seios, e eu respondi, dando a ela uma versão resumida do meu histórico médico relevante, concluindo com um comentário sobre a importância de compreender a história completa antes de falar. Infelizmente não há câmera no refeitório, mas estou certo de que você pode localizar essa conversa. Admito que poderia ter lidado melhor com a situação, mas após 3 meses, senti que precisava me posicionar. Aqui está uma lista de nomes de pessoas que também estavam presentes. Havia 6 pessoas na mesa, incluindo Elígio. Uma dessas pessoas também está nas cartas que você recebeu. Antes disso, tive uma conversa com Gil sobre os comentários dela nos últimos 3 meses. Em cada uma comuniquei a ela que me sentia desconfortável e chateada com esses comentários, e ficaria grata se ela parasse. Até onde você sabe, o RH estava ciente do meu câncer anterior em algum momento durante esse período. Isso não foi mencionado na conversa com minha amiga que ouviu, e eu não compartilhei com ela, pois não é da conta dela. E não senti a necessidade de detalhar meu histórico médico a uma colega de trabalho para evitar mais assédio. O revisor se levantou e declarou: "Bem, acho que terminamos aqui." Ele apertou minha mão e me enviou de volta para minha mesa, dizendo que entrariam em contato depois de revisarem as evidências, incluindo cartas, câmeras, histórico médico e qualquer outra informação que já tivessem. Voltei à minha mesa, peguei meu currículo e me preparei para começar a procurar emprego novamente. Cerca de 1 hora depois, a pessoa que escreveu a carta esteve lá durante a conversa no refeitório, foi chamada para uma reunião com o RH. Ela voltou após 10 minutos. As outras pessoas presentes na conversa também foram chamadas, uma a uma, exceto Gil. Todos eles saíram por cerca de 10 minutos e voltaram. Em torno das 15h30, parece que todos que escreveram uma carta ou estavam no refeitório foram entrevistados. Finalmente Gil foi chamada por volta das 16h30. Ela saiu por cerca de 30 minutos e voltou furiosa. Encarou-me enquanto trabalhava, mas eu a ignorei. Às 17 horas, todos estavam saindo ou se preparando para sair, e Gil retornou ao escritório. Ela me encarou o tempo todo enquanto arrumava sua mesa e em seguida começou a contar a todos presentes que eu a fiz ser demitida. No elevador, um e-mail do RH chegou, encerrando meu caso. Todas as informações contidas nessas cartas são provenientes de aproximadamente 45 pessoas no escritório. Portanto, embora 16 não representem a maioria, ainda é uma quantidade significativa. As cartas não eram extensas, geralmente consistindo em apenas um parágrafo, mas incluíam todas as informações essenciais. Fui instruído a comparecer ao RH às 10 horas, levando as cartas dos colegas de trabalho, uma cópia da página do meu contrato e uma pasta com datas e horários. Quando cheguei, Debbie, que supervisionava a entrevista, levantou-se pronta para me conduzir a outra sala. Rapidamente virei-me para o outro funcionário do RH presente e indiquei que minha reunião era com ele, não com Debbie. Ela tentou me convencer do contrário, mas eu apontei para o meu contrato, destacando meu direito a um revisor imparcial. Debbie insistiu que poderia ser imparcial, mas eu resisti, mencionando que tinha informações confiáveis de que a pessoa que fez a denúncia era amiga dela. A situação ficou tensa, e Debbie chamou o revisor. Expliquei ao revisor que sabia de uma fonte confiável que a pessoa do outro lado da reclamação, Gil, era íntima de Debbie. Ele questionou Debbie sobre a veracidade disso, e ela apenas respondeu que poderia ser imparcial. O revisor então solicitou a presença do outro representante de RH para revisar a reclamação. Agradeci pela cooperação, preocupado em não tê-los irritado. Debbie pegou a reclamação, e os 3 revisaram-na comigo. Durante a entrevista ficou claro que Debbie estava planejando minha demissão ou, pelo menos, recomendando essa medida. A sessão durou mais de meia hora, com eles repetindo perguntas de maneiras diferentes. Uma versão drasticamente resumida seria: "Você acha que Gil denunciou você porque ela tem um problema contigo?" Expliquei que não tinha problemas com Gil, mas ela tinha problemas comigo há 3 meses. Fui questionado sobre por que não busquei ajuda quando percebi o problema com Gil, ao que respondi que não tinha problemas com ela na época.
A entrevista abordou minha história médica, incluindo o câncer de mama e a cirurgia que resultou em cicatrizes significativas. Destaquei que consultei um terapeuta devido à minha baixa autoestima e depressão, e o terapeuta sugeriu a intervenção de um cirurgião plástico para cobrir as cicatrizes com implantes mamários. Todo esse histórico está disponível em meu arquivo médico, ao qual eles têm acesso. Gil descobriu sobre os implantes, mas não estava ciente do câncer. Ela decidiu comunicar esse fato aos colegas de trabalho, alegando ter um problema com os implantes, o que as testemunhas confirmaram. Apresentei 16 declarações de colegas de trabalho como evidência, todas testemunhando que Gil divulgou a informação e fez comentários frequentes sobre os implantes desde então, detalhando as citações, datas e horários. Ninguém esperava que a situação chegasse a esse ponto. Ninguém registrou como e quando exatamente ocorreu o evento ou eventos que levaram diretamente a esta queixa de assédio. O assédio começou quando Gil divulgou para todos os meus implantes mamários sem o meu consentimento. Quanto à queixa feita contra mim, provavelmente está relacionada ao que aconteceu por volta dessa hora ontem no refeitório. Gil fez um comentário sobre eu ser superficial, apontando para meus seios, e eu respondi, dando a ela uma versão resumida do meu histórico médico relevante, concluindo com um comentário sobre a importância de compreender a história completa antes de falar. Infelizmente não há câmera no refeitório, mas estou certo de que você pode localizar essa conversa. Admito que poderia ter lidado melhor com a situação, mas após 3 meses, senti que precisava me posicionar. Aqui está uma lista de nomes de pessoas que também estavam presentes. Havia 6 pessoas na mesa, incluindo Elígio. Uma dessas pessoas também está nas cartas que você recebeu. Antes disso, tive uma conversa com Gil sobre os comentários dela nos últimos 3 meses. Em cada uma comuniquei a ela que me sentia desconfortável e chateada com esses comentários, e ficaria grata se ela parasse. Até onde você sabe, o RH estava ciente do meu câncer anterior em algum momento durante esse período. Isso não foi mencionado na conversa com minha amiga que ouviu, e eu não compartilhei com ela, pois não é da conta dela. E não senti a necessidade de detalhar meu histórico médico a uma colega de trabalho para evitar mais assédio. O revisor se levantou e declarou: "Bem, acho que terminamos aqui." Ele apertou minha mão e me enviou de volta para minha mesa, dizendo que entrariam em contato depois de revisarem as evidências, incluindo cartas, câmeras, histórico médico e qualquer outra informação que já tivessem. Voltei à minha mesa, peguei meu currículo e me preparei para começar a procurar emprego novamente. Cerca de 1 hora depois, a pessoa que escreveu a carta esteve lá durante a conversa no refeitório, foi chamada para uma reunião com o RH. Ela voltou após 10 minutos. As outras pessoas presentes na conversa também foram chamadas, uma a uma, exceto Gil. Todos eles saíram por cerca de 10 minutos e voltaram. Em torno das 15h30, parece que todos que escreveram uma carta ou estavam no refeitório foram entrevistados. Finalmente Gil foi chamada por volta das 16h30. Ela saiu por cerca de 30 minutos e voltou furiosa. Encarou-me enquanto trabalhava, mas eu a ignorei. Às 17 horas, todos estavam saindo ou se preparando para sair, e Gil retornou ao escritório. Ela me encarou o tempo todo enquanto arrumava sua mesa e em seguida começou a contar a todos presentes que eu a fiz ser demitida. No elevador, um e-mail do RH chegou encerrando meu caso.